Olá, boa noite a todos. Você que está vendo essa live agora, você que está chegando aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que vai assistir essa live daqui a algum tempo, super honrada de estar aqui recebendo vocês todos, ok? Hoje, uma live muito especial para mim. Estou bem feliz. Hoje eu vou ter a honra de receber um grande amigo, uma pessoa inspiradora para mim, né? Dr. Gabriel Armes de Miranda, médico, cirurgião, especialista em psicologia positiva, especialista em lidar com pacientes com doenças crônicas, uma pessoa de luz que eu tive a honra de conhecer. Então fica aqui, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco tá chegando mais gente, a gente já começa, já continua a live, tá? Seja bem-vinda, fique super à vontade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que tá chegando aqui, tá? Já chegou, o Dr. Gabriel já chegou aqui, já estou convidando ele. Que bacana. Vamos lá começar essa live. Oi, Ali. Boa noite. Oi, doutor Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo. Oi, Obrigado, Ali. Érica. Uma honra Gabriel, enorme estar aqui com você. que bom, fico muito feliz, né? Prazer é meu. Obrigada por aceitar esse convite. Eu sei que tua agenda aí é super, né, complexa. Então, fico muito feliz e honrada de estar recebendo você aqui. Muito feliz, tá? Ali, a honra você pode ter certeza que é minha, né, de fazer uma live com a minha mentora do curso de Psicologia Positiva, do Rubin Institute. Estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar e a gente expor, aprender um pouquinho juntos, né? Aprender um pouquinho com os outros. Aqui a gente está para crescer e aprender, né? Cada vez mais, se Deus quiser. Para somar, contribuir, né? Então, gratidão aí. O Gabriel conseguiu colocar na agenda dele. O Gabriel tá sendo um pai recente, né? Teve uma filhinha que nasceu há pouco tempo, então gratidão aí também à família que permitiu, né? Você tá aqui, tá aí te dando todo o apoio, né? Para que você possa estar aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Estamos esperando só uns minutinhos aqui, o pessoal já chegando. Fique à vontade, super bem-vindo, né, Gabriel? Vamos dar um tempinho. Eu vou até aproveitar quem está aqui que fizer sentido, né? Aqui embaixo tem um aviãozinho. Compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido essa live, tá? Eu vou fazer isso agora, tá? Vou clicar nesse aviãozinho e vou enviar para algumas pessoas aqui, porque, uau, o conteúdo de hoje vai ser um presente, né? Então, quero que mais pessoas possam estar aqui com a gente, Gabriel. Estou fazendo isso agora, né? Se você quiser, fique à vontade também. Eu acho que a gente vai, né? Vai Uma boa noite para o compartilhar. Rodrigo, grande Rodrigo. Que bacana. Você conhece? Eu acho que eu não conheço, né? Sim, conheço. Ah, que bacana, que bacana. Fico muito feliz. Então, acho que mais um minutinho e a gente começa, né, Gabriel? Não, vai ser um prazer conversar, trocar uma ideia, expor Aham. alguns pensamentos, né? A gente poder conversar e um papo gostoso aí, né, Ali? Como a gente sempre teve no Rubin Institute, né? Nos nossos encontros, uma energia muito boa de todos os alunos e os mentores do Henrique também. Exato. Saudades até do curso. A rede de apoio continua, né? A rede de amigos, a gente faz É, amigos por uma vida toda, né? No Roubing, com ele traz certeza. muito essa proposta, né? E a É, gente teve, né, o prazer da gente se conectar, se conhecer ali, né? Através dessa certificação em psicologia positiva. E foi um presente, né? Para nós, para o nosso grupo, essa conexão, né? Eu digo que de alma, de inspiração de vida, de propósito, de buscas, né? Eu acho que é.
bem isso, E né? num momento tão difícil para todo mundo, desafiador, né, que é a gente passar por uma pandemia e ter a oportunidade de fazer um curso nessa área, Uhum. me enriqueceu muito e sou muito grato por ter tido essa oportunidade. Que bacana, que bacana. Acho que as pessoas estão chegando. As lives normalmente elas são vistas muito depois, então algumas pessoas aqui a gente está, né, me sinto honrada de ter algumas pessoas aqui e vai chegando à medida, né, com o passar Sim, dos minutos, a gente segue em honra quem já está aqui conosco, né, perfeito. Gabriel? Então, bem, qual que é? Eu gosto de fazer uma estrutura aqui para não deixar passar nenhum conteúdo do que a gente planejou, que a gente quer poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências, né, doutor Gabriel? E aí, o que que é super importante, né? Eu acho que para quem não me conhece, né, eu trabalho com mulheres, né? Eu ajudo mulheres separadas, né? A partir da minha própria experiência, eu vivi um processo de separação há 6 anos atrás, né? E a partir daí eu segui, né, um processo muito grande de autoconhecimento e desenvolvimento, né? Atuei por mais de 23 anos no mundo corporativo, né? Queimei essa ponte, como muitos falam, e aí sempre trabalhei com desenvolvimento humano em paralelo nos últimos 10 anos. Tenho investido, né, muito nessa área, que é uma área de paixão, e nesse ano de pandemia eu decidi fazer só isso, né? Trabalhar com desenvolvimento humano e eu escolhi essa experiência. A partir dessa experiência que eu tive e trilhei uma jornada, eu quis compartilhar um pouquinho desse GPS, desse mapa, né, Gabriel? E aí, fique super à vontade em se apresentar, né? Também conte um pouquinho, fale de você, se apresente aí ricamente, que eu sei que, né, Hum. uma jornada muito linda também que você trilhou. Bom, Ali, eu volto a agradecer, né, o convite, uma honra muito grande de poder. Eu acho que estarei aqui primeiro como um ser humano em busca de conhecimento e crescimento e para a gente poder, todos nós, montarmos uma comunidade de crescimento mútuo, né? E depois como médico. Então, eu demorei 4 anos para passar no vestibular para medicina. Então, eu era aluno mediano, tive que, aos poucos, ir estudando e aprimorando e sendo resiliente, né, nas minhas derrotas. E até que eu consegui passar na Faculdade Evangélica de Medicina, que hoje é a Faculdade Mackenzie. E depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral no Hospital Evangélico de Curitiba, que também hoje é o Hospital Mackenzie, mais 2 anos de cirurgia vascular e de endovascular. E durante a minha caminhada na acadêmica, eu também aprendi a fazer ecodoppler vascular, que é uma área de atuação hoje minha dentro da cirurgia vascular. E durante essa minha caminhada acadêmica, a gente vê que hoje a medicina está muito desenvolvida, a ciência, as cirurgias de ponta cada vez menos invasivas, remédios cada vez mais eficazes, mas eu sempre fui em busca também, além de associar essa tecnologia que está se desenvolvendo de uma maneira muito rápida, atrás de um crescimento espiritual, pessoal, para tentar agregar um pouquinho mais no meu dia a dia como médico. E essa minha caminhada de crescimento começou, eu fui fazer um trabalho missionário pela Pastoral da Criança no interior do Maranhão, durante a minha faculdade. Esse trabalho foi fantástico, porque abriu um pouco minha visão do mundo, né, meus horizontes, e sair um pouquinho daquela bolha que a gente vivia Uau. na faculdade, estágio, né, e acabou sendo, eu falo para as pessoas, que acabou sendo talvez o meu melhor estágio naquele momento, porque eu pude ter contato com pessoas numa condição um pouquinho desfavorável, mas através dessa condição desfavorável, essas pessoas mais humildes, eu pude aprender com elas muito a apreciar os pequenos momentos, a ser grato pelas pequenas coisas, e eu via uma alegria genuína, né, nelas, e isso foi encantador durante aquele meu momento na faculdade ali, né. Isso eu pude trazer para depois para finalizar o curso, né, e durante a residência foi uma residência puxada, a gente fica muito tempo no hospital,
Mas eu sempre fui, de qualquer forma, ainda atrás de novos conhecimentos e em busca de um crescimento. Estudo bastante a parte de física quântica, a parte da força da mente das pessoas, da capacidade do ser humano. E então fiz curso de meditação, sou reikiano nível 1, então assim, sempre em busca, né, desse algo a mais. E para tentar enriquecer um pouquinho o nosso dia a dia como pessoa, como pai, marido e médico. Oh, que Acho que eu falei fantástico, demais, né? né, Ali? Não, falou tudo que podia, que era para falar. Fantástico, Gabriel. Que jornada, né? Que jornada. E isso te permite, né? Nos permite, quando a gente se coloca, com essa abertura para o mundo, com esse olhar de crescimento, nos permite a gente ocupar um outro lugar, né? Um outro nível diante da É, sociedade, mas principalmente diante da gente, né? E das pessoas que a gente ama, né? Então, eu tenho certeza que esse crescimento, essa percepção foi consideravelmente, né, muito percebida pela tua família, né, pelas pessoas que estão ao teu redor, né. E é bacana. Então, assim, qual que é o nosso objetivo hoje aqui, né, Gabriel? Eu acho que trazer clareza, né, unindo um pouco da tua experiência com a minha experiência, né, a tua experiência como médico, a minha experiência como, né, desenvolvimento pessoal, profissional, desenvolvimento humano, e por ter vivido essa experiência, e o bacana aqui também é que o Gabriel, né, passou por essa experiência, então ele fala desse lugar também, ele entende esse lugar, né, então passou por um processo também de separação, e aí o objetivo é que a gente possa trazer clareza para todos, né, para todos esses impactos que a separação é, causa em nossa vida, né? Para todos esses impactos, não somente, né, tudo que esse evento doloroso, mas o quanto, né, é desafiador e o quanto é real, né? Esse processo que é a separação. Às vezes a gente não dá o valor devido, às vezes não traz a compreensão correta e a atenção, né, que esse momento pede, né? Tanto assim que é importante é que o divórcio, a separação, o processo do divórcio, da separação nos Estados Unidos, ele é considerado como um dos traumas máximos de dor. Ele é tratado, ele é assistenciado, né? É como, né? É comparado à dor da morte, da perda de alguém, né? Então, o quanto é sério, né? O quanto é importante que a gente olhe e cuide da saúde, não só, né, física, mental, espiritual, né, emocional, psicológica mesmo nesse processo, né? E aí, fazendo um paralelo, eu já entro na escala Holmes, né? Onde, né, ela é considerada a segunda maior nível de estresse, de dor, né? Então, olha o quanto é importante, né? A ideia aqui não é assustar, né? Não é assustar ninguém, né, Gabriel? Mas sim trazer consciência, porque esse assunto é fundamental, que a gente compreenda, entenda o que está acontecendo aqui no mecanismo, né? No nosso mecanismo interno, o que está acontecendo nesse processo, né? E que a gente possa estar vigilante a todo tempo, né, nesse aspecto, né? Então, o Dr. Gabriel também não só tem o entendimento médico, né, que a medicina traz, com todas as outras especialidades, mas fala desse lugar, né? Então, como que você percebe no dia a dia, no seu dia a dia mesmo, Dr. Gabriel, as constatações, né, de consultório mesmo, com relação a esses impactos? Ali, isso a gente vê, é muito recorrente, né? Praticamente todos os pacientes têm, todos nós, na verdade, vivemos com traumas diários, né? Pequenos traumas ou traumas de maior escala. Esses pequenos traumas são de pequenas frustrações que tem no nosso dia a dia, que a gente tem que saber, na medida do possível, ir trabalhando. Isso é um trabalho de uma reflexão diária que a gente é, é, tendo uma vida um pouco mais consciente, a gente consegue nos perceber e trabalhar isso de uma forma mais
clara, né? Nos pacientes, o que eu percebo é que esses traumas é, geram, às vezes, hábitos que não são muito saudáveis, né? As pessoas, às vezes, acabam tendo uma fuga no alimento, no álcool, né? E isso, com o tempo, isso pode gerar algumas doenças no futuro. Além disso, o estresse diário também libera alguns hormônios que são hormônios maléficos, como o cortisol, que isso também gera inflamações, propiciam inflamações, noradrenalina e adrenalina também, que às vezes fazem com que a pessoa tenha uma frequência cardíaca aumentada, que isso pode gerar com o tempo uma pressão elevada, né, de uma forma crônica. Então tem uma série de situações, né, e até pessoas que passam por estresse crônicos que acabam desenvolvendo doenças como, às vezes, o próprio câncer, né? Uhum, perfeito. E olha só, né, é interessante quando a gente percebe como o processo do luto pós-separação, ele é cientificamente comprovado. Existem, Gabriel, 5 fases, né, que nós vivenciamos, né, nesse processo. E aí depois a gente vai entrar em cada uma delas, né, para que a gente perceba, né, o impacto, né, que a gente tem o conceito, né, que eu vivencio e lido muito no dia a dia, e aí eu quero que você complemente com relação, né, na saúde mesmo. O que a gente percebe? Quais são essas 5 fases, né? Primeiro é uma fase da negação. Segundo é a fase da raiva. Terceiro é a fase da barganha, da negociação com a gente mesmo. Quarto é a fase da tristeza ou uma depressão. E o quinto é que a gente caminha para a fase da aceitação. Então, quando a gente fala dessas 5 fases, abordando aqui para quem está aqui para entender, né? Oi, Heloísa, seja bem-vinda. André, seja bem-vinda. Ana, Renata, que bacana que vocês estão aqui, super honradas aqui. Estamos pela presença de todos. Então, a gente entrando aqui nessas 5 fases, né? A primeira é a negação, sabe, Gabriel? E o que é a negação, né? É um mecanismo de defesa psíquico, né? Que nós usamos, né? Então, eu nego e eu nego como, né? Eu nego dizendo, não foi possível, não é verdade, isso não está acontecendo, eu não acredito, porque comigo? E a gente fica nesse movimento, sabe? De não aceitar, né, de questionar, de não aceitação mesmo, né? Então, negando, rejeitando, não aceitando o que aconteceu. E aí, como todo mecanismo de defesa, ele te defende de algo, né? Do que ele te defende? De lidar com essa dor, de lidar com essa realidade, de, de aceitar, né, esse passado ou esse momento que você não concorda, com o fim, ele te defende de lidar com esse fim desse relacionamento e principalmente de você reconhecer qual foi a tua parte, qual foi a parte que, né, é de você, né, onde a gente também tem, né, eu digo que uma separação é no mínimo meio a meio, né, em alguns Sim. casos que a gente precisa avaliar, né, mas na maioria, né, quase que né, na maioria das vezes é meio a meio. E aí, como que você explica essa dinâmica, né, todo esse movimento dessa negação, Gabriel, no dia a dia? O que você percebe desse Ah, movimento? a gente, no dia a dia, é bem comum também a gente pegar essa negação nos hábitos dos pacientes, né? Fazendo um paralelo com o divórcio. Então, eu acho que acaba sendo até um mecanismo um pouco parecido. As pessoas, muitas vezes, eu pego pacientes que estão acima do peso, por exemplo, e acabam negando os hábitos que eles têm, né? Então, assim, isso a gente aborda, às vezes, numa consulta para o paciente explicar para a gente como que é o dia a dia, e eles já de cara já fala que está com os hábitos saudáveis, que come bem, que faz atividade física, e a gente vê, às vezes, através de exames, né, de sangue, que tem a parte hormonal tudo satisfatória, né, dentro do normal,
Mas daí a gente começa a abordar um pouquinho melhor o paciente mas tá, mas me explique o que você comeu ontem, né? Ele, ontem, doutor, só escapei, comi um docinho ali, ou acabei comendo um pão a mais. Daí a gente vai mostrando para o paciente que essa negação dele, às vezes, leva a perpetuar esse hábito negativo, né? E isso também vale para alguns casos que a gente pega de pacientes que abusam do álcool ou do próprio tabagismo, né? Que a pessoa nega que aquele cigarro que vai estar gerando um transtorno ali. A pessoa às vezes confronta até o médico, querendo que ele te mostre através de artigos onde que está o problema do cigarro. Enfim, então eu acho que são mecanismos quando a gente não quer enxergar o problema, né? Isso faz com que a gente não evolua, e isso vale para um relacionamento também. Uma coisa que eu acho que também vale a pena mencionar nessa primeira fase da negação é que muitas vezes a pessoa está com um relacionamento estável, mas não enxerga, às vezes não quer enxergar o problema naquele relacionamento do dia a dia, né? Então, às vezes, um deles enxerga esse problema e o outro não faz, acha que está tudo bem e que não tem nada para melhorar e que está tudo bom e que vamos tocando. Isso acaba gerando conflitos e estresse também, né, diário, né? Uau, perfeito. Você tocou num ponto super relevante, super importante, né? Que é quando a gente venda os nossos olhos para a realidade, né? E detalhe, né? É muito bacana que não tem julgamento, né? Não há É, julgamento, porque a gente não tem consciência, né? A gente sim, está num movimento, numa dinâmica, de fato sincera com a gente mesmo, achando, né? Por isso é sim, mas bacana o trabalho do diálogo, né? Dentro de e a, um relacionamento. e a vida que a gente vive, assim, às vezes naquela correria, a gente não para, às vezes, para fazer essa autoanálise, né? Para Uhum. ver às vezes a queixa do companheiro ou da companheira, o que está acontecendo, será que eu não posso melhorar em algum aspecto, né? Então, essa vida, nossa corrida, né? A gente, às vezes, no automático ali, É, e vai passando dia após dia, a gente acaba passando por cima, né? De pequenos, assim, acaba não percebendo os pequenos detalhes, né? Que às vezes de um sinal que o outro tá querendo demonstrar ou mostrar. Tem pessoas que não conseguem falar diretamente o que está acontecendo e acabam mostrando através de algum sinal, né? Alguma atitude, né? uhum. Isso sempre, né? Às vezes o companheiro mostra, né? E às vezes a gente não É, consegue. Eu mesmo, né? Eu falo do meu próprio exemplo, né? Que eu falo o que eu ensino hoje foi por ter errado, né? De ter buscado ajuda, de se desenvolver, de buscar entender e me tornar especialista no assunto. Por quê? Porque as perdas às vezes são irreparáveis, né, Gabriel? E aí eu sim, falo desse lugar, né? Do quanto também eu perdi por não reconhecer, né? Também vivi esse mundo Matrix, eu chamo de mundo Matrix. Vivi um sim, universo paralelo, né? Mas você trabalhando, achando que está fazendo melhor, achando que aquilo é o que você tem que fazer, porque, né? Você está num piloto automático, né? Você não está percebendo. Antes o que Marina perguntou aqui, né? Quanto tempo pode levar essas fases? Então, só cientificamente, dentro desse processo, essas 5 fases, elas podem levar até 3 anos. É calculado em média 5, 6 meses por fases. Né? Então, 2 anos e meio a 3 anos. Isso numa média geral, mapeado, se a gente parar para pensar anos atrás. Hoje o mundo está cada vez mais, né, aí, informações, né, à disposição. E quando você busca ajuda de profissionais, né, da própria medicina, de próprios profissionais que já viveram e pode te auxiliar nesse caminho, isso pode reduzir drasticamente. Tem todo um processo que realmente precisa acontecer internamente aqui dentro da nossa estrutura, né, psicológica, emocional, para a gente compreender. E aí é muito interessante que muitas pessoas, Gabriel, volta, espero que eu te respondi, Marina, acho que sim. E aí o que que é bacana? Outras pessoas negam também de uma outra forma, dizendo assim: ah, que bom que aconteceu isso, né? Era isso que eu queria. Puxa vida, eu já estou pronta, né, para entrar numa outra relação. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. E aí é como se você falasse não querendo enxergar
que a gente tem parte É, disso, que de alguma forma tem ali um processo. Eu falo que a vida, as relações, é para nos evoluir, né? E quando você simplesmente venda, e é como se joga para trás e segue a vida à frente, não olha para isso, a gente tende a repetir, né? E a viver relações com esse mesmo padrão, né? isso Então, aconteceu comigo, Ali, até no meu, quando eu acabei meu casamento, né? Eu me divorciei, eu acabei partindo para fazer atividade física, para emagrecer e aos poucos a gente vai melhorando, né? Vai passando por cima um pouco dos sentimentos. E para mim isso foi claro porque eu cheguei a um momento quando eu conheci minha atual esposa, abriu uma espécie de uma janela killer, né? Então muito sentimento que não foi trabalhado naquele momento, encarado, né? uhum, Que eu joguei para debaixo do tapete e veio à tona no começo do meu relacionamento e isso prejudicou bastante, assim, sabe? Naquele momento que era para ser um momento feliz, acabou às vezes sendo um momento assim de um estresse a mais, né? Que eu tive uhum. que daí trabalhar junto com Administrar. junto com o profissional também. Uhum. Olha só que bacana. E é exatamente, a gente sabe que realmente é isso que tende a acontecer quando a gente não olha, né? É perfeito. Sim. Comigo também não foi diferente, Gabriel. É bem isso. E aí a gente entra numa segunda fase, que é a fase da raiva. Eu falo que a fase da raiva é um dos momentos assim mais difíceis desse processo, né? Ela é muito prejudicial para as duas partes. É aquela fase, Gabriel, é assim, e quem está ouvindo aqui, é aquela fase que a gente, eu digo que assim, muito cuidado, né? É que a gente conhece literalmente o inferno. É pesado isso, sabe? Mas é de fato, é aquela fase onde a gente tenha, talvez, a gente acessa o nosso lado sombra. Nós temos luz e sombra. E às vezes a gente, nesse momento, a gente acessa esse lado sombrio, onde a gente faz coisas que a gente se arrepende, onde o outro tem atitudes que se arrepende, onde muitas vezes a gente fala, uau, como eu tive coragem, como, né, o outro teve coragem, né? Então é muito, tem que ter muito cuidado nessa fase para a gente não se arrepender, né? Não. Talvez ter movimentos e ações e atitudes que talvez pode impactar para o resto da vida, né? Então é tamanha dor, né, nesse momento que às vezes até um dos nossos próprios valores se rompem. A separação é um dos traumas que ela realmente ela tem o poder de mudar até os teus valores que a gente tinha como valores de vida, né? Então essas atitudes precisam ser muito conscientizadas. A gente precisa realmente, às vezes, estar com alguém para poder orientar, porque a gente tem rompantes, a gente tem uma carga explosiva de emoções. E aí eu queria que você falasse um pouquinho desses mecanismos, o que tanto pode desencadear, né, desse processo de raiva, desse momento, essa fase de raiva, Gabriel. É, Ali, nós seres humanos fomos preparados, né, desde muito antigamente, o modo fuga e luta, né, para a gente fugir de uma ameaça. Isso, pensando na parte fisiológica, então a gente era preparado para uma ameaça e naquele estresse desencadeavam hormônios que aumentavam a frequência cardíaca, né, e nos preparavam para vasodilatação da parte muscular, então nos preparando para uma luta ou para fugir. E isso acontece num momento como esse também. A gente libera a mesma a adrenalina, a noradrenalina, a parte de cortisol, enfim, você aumenta a tua frequência. Por um lado, os hormônios de inflamatórios, que isso pode te causar um problema mais para frente, e outros hormônios que te aumentam a frequência cardíaca, o sangue acaba se concentrando nessa parte muscular, inclusive às vezes dando até sintomas gastrointestinais também, preparando, a gente fica de uma forma um pouco mais irracional, muitas vezes não conseguindo agir de uma forma consciente, né? Isso tudo baseado naquele estresse momentâneo, né? E você me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo, né? O quanto a gente às vezes pode, aí já pegando um gancho, né? Com que tantas vezes a gente somatiza na saúde, no corpo, né? Eu tive um Sim, estágio de 1 ano e meio
de uma alergia absurda no meu corpo todo, que me incomodou, e eu fiz assim todos os exames possíveis e imagináveis, e era emocional, e, né, e era em decorrência a isso, né? E foi aí, né, que nesse início eu falei, puxa, eu preciso buscar mais ajuda, né? E aí eu reconheci que eu não estava sabendo lidar internamente e aquilo ali, né? Isso E ali, acontece? Faz sentido? Faz então, como que fa- isso fa- explica? faz sentido, sim, porque o estresse não é só naquele momento da discussão, né? Então, o estresse ele se prolonga, principalmente do jeito que a gente encara, do jeito que a gente pensa, o jeito que a gente vai agir na sequência, né? Então, se a gente não sabe lidar, às vezes, com aquele momento, não souber trabalhar, né, a gente pode manter esse estresse por muito tempo, né? Então, Uhum, esse modo fuga e luta, ele acaba sendo diário, né? Então, é uhum, uma forma que você pensa de abrir de novo esse estresse. A forma como você vai agir, às vezes alguém lembra de uma situação, você lembra, vai gerar mais um estresse. Assim vai às vezes por meses, né? uhum, Anos, né? Então, se a aham. gente às vezes não souber compreender, não ficar em alerta, às vezes ter uma ajuda de um profissional que possa nos ajudar em uma terapia, a enxergar isso, né? A tentar amenizar, né? É muito importante. Perfeito. Assim, o que que eu tenho mapeado ao longo do tempo é que muitas pessoas, muitas pessoas, né? Principalmente se a gente pegar gerações da nossa para trás, elas viveram uma vida inteira nesses mecanismos, não saíram, né? Então Não. a gente entende, né, mapeado cientificamente que a gente pode, né? A gente sai, né, finaliza essa fase toda, mas tem seres humanos, teve mulheres, homens que viveram uma vida inteira, né? Não conseguiram sair, né? Porque muitas vezes não buscaram ajuda, tem toda uma estrutura neural, mental, psicológica, né? Ali também Sim. enraizada. Então tem vários fatores, né? Então, E são estudos, alguns são recentes, tem alguns estudos da década de 70 já, mas é algo que está aos poucos ficando mais claro, né, para a gente. Então, e muitas vezes as pessoas achavam uma bobagem, como que aquela pessoa tá, já separou, já passou um mês, como que está ainda tem um triste, né? pré-julgamento, né, da Tem um sociedade pré-julgamento, muito e grande. principalmente de gerações anteriores, né? Hoje, assim, está se mostrando a importância de trabalhar isso, Aham. até mostrando a médio e longo prazo o que pode acarretar, né? Perfeito. E Em é muito, doenças, em né? doenças físicas mesmo. Eu vivi uma separação, se vê, há 6 anos atrás, tá aí, é recente. Uhum. E eu me senti extremamente julgada, apontada, né? E aí a gente já tem a nossa autocobrança, porque a gente não deu conta, a gente também, né, também teve a nossa parte. Então, tem uma frustração natural que às vezes a gente vai, né, Sim. a gente sente, né? Eu vivi 21 anos, né? Com meu ex-marido, né? Entre namoro e casamento. Então, é uma vida. Então, né? É uma vida. E aí é fazer um gancho, né? Muitas pessoas falam assim, puxa, não deu certo 21 anos, e aí a gente traz aquele sentimento de, né? Puxa, perdi esse tempo, né? Não, não deu certo, né? No meu caso, né? Eu vou falar por mim, e a gente precisa reconhecer que deu certo enquanto tinha que dar, deu certo, eu tive E, 2 filhas maravilhosas, né? exatamente, acho que nesse Deu momento a gente tem que ver tem que ver ver coisas o positivas, né, que ficaram. crescimento que Exato. potencializou. Então, eu acho que, né, antes, né, disso, né, aqui a Moni Husk, eu desenvolvi doença celíaca após um processo traumático. Exatamente, eu vejo muitas mulheres, né, comentando, trazendo isso, né? Então, por isso Sim. precisa, né, quando a gente não elabora aqui internamente, ele vai para o corpo, ele vai, né, ele tende a ficar aqui alojado, crescendo, né? Então aí a gente entra numa terceira fase, Gabriel, que é a fase da negociação, da barganha, né? Que daí você começa a negociar, né? Essa é uma fase perigosa, né, Ali? Essa é uma fase perigosa, fantástico. E aí é aquela fase que você vai se dando conta que realmente acabou.
né? Que você vai bater naquele arrependimento, vai dando conta, imaginando que você tomou a pior decisão, que você deveria lutar, e aí você vai atrás e você volta, e daí, né, separa, volta, e aí você pede perdão por muitas coisas que você sequer talvez deveria pedir perdão, né? Você abre mão de quem você é para você fazer sim. a vontade do outro, e aí você promete mundos e fundos porque você quer voltar para aquele, né? Para Isso cria aquelas uma dependência emocional, né, que a pessoa acaba tendo às vezes, né? Deixa de viver a própria vida para viver a vida do outro nessa negociação aí, né? perfeito. Para tentar restabelecer às vezes um relacionamento de muita dependência ali, né? Um Que do às vezes outro, até doentio, né? A gente percebe muito doentio, isso. assim. É uma relação de codependência, dependência emocional, que você mesmo, a gente, né, tem muito esse processo, essa dinâmica, acontece muito, né? Mesmo que eu sei que esse relacionamento ele possa até estar sendo abusivo, ou que ele realmente não agregava, ele não tinha soma, ele não tinha contribuição de ambas as partes, não tinha, né, a harmonia Sim, mínima necessária numa relação. Então, mesmo que esse cenário seja ruim, você quer, a tua estrutura mental, ela quer voltar para aquela zona, porque é uma zona de conforto, né? Então, sim, ali você está numa situação ainda que confortável, ruim, mas ainda confortável, por quê? Porque o teu cérebro está habituado com aquela sistemática, com aquela dinâmica daquele relacionamento, né? e às vezes esse momento pode ter a pessoa ficar um pouco mais apática com relação à sua própria vida, a perder a confiança de tomar alguma atitude para ela, né? Uhum. E É. isso me lembra de um caso de um paciente que eu atendi, que Hum. ele era um paciente, assim, um cara muito querido, muito gente fina. Ele estava um pouquinho acima do peso e, né, no momento, eu sempre, quando pego um paciente assim, eu tento trabalhar com ele mudança de hábito, né, filosofia de vida. E aquele paciente, ele lembra que ele falou para mim, assim, colocando assim, bem nessa fase, que a esposa dele não deixava ele fazer academia porque tinha ciúmes, né? E ele Oh. queria fazer academia, queria fazer, e a esposa ainda falava que além dela ter ciúmes, ela gostava dele gordinho. Então todo dia chegava com uma coxinha, um sanduíche, e ele ia se deixando para aquela situação, né? Para não deixar a pessoa triste, chateada, ele foi começando a viver a vida dela e deixando de viver a sua, né? Uau. E isso às vezes acaba acarretando no paciente obeso, depois vira cardiopata, hipertenso, diabético e por aí vai, né? Então, Olha assim, só. E olha assim, então a separação ela faz isso, né? A nossa autoestima vai no chão, o amor próprio sequer eu não sentimento existe. de impotência, assim, né? Essa Muitas vezes, né? impotência, Frente a essa muitas situação. vezes, para se manter nessa relação, né? Você abre mão de quem você é, você abre mão da sua vida, você veja, da tua própria saúde, Sim. né? E às vezes aquela situação gera um estresse na pessoa que ela vai aceitando, mas ela vai engolindo. O que esse Uhum, estresse pode causar para ela, além desses hábitos que não são saudáveis, né? E até tem um uhum, estudo que falam, até para exemplificar, um estudo bem interessante, que fizeram com ratos em laboratório, que eles injetaram células cancerígenas nos ratinhos, e células que eram 50% letais, né? E deixaram o grupo um vivendo como sempre viveram, só com água e com comida, né? No segundo grupo, eles injetaram as mesmas células e submeteram os ratinhos a um estresse. Só que dentro da gaiola tinha um anteparo que evitava esse estresse, uma ilha ali dentro da gaiola. E os ratinhos, com o uhum, passar dos dias, aprenderam que naquela ilha não tinha aquele, não era eles podiam fugir do estresse, né? hum, E se adaptaram àquele momento ali. E no terceiro grupo, a mesma quantidade de estresse, mas não tinha o que fazer. Os ratos ficavam assim, não tinha saída. Então, qual que foi o significado desse estudo? Então, que no grupo A1, que eles não submeteram ao estresse, 50% veio realmente a falecer. No grupo 3,
com estresse todo dia, sem poder, às vezes, fugir disso, né, naquela impotência, né, de sair de uma Uhum. situação. 77 vieram a falecer, e no grupo 2, onde eles conseguiram aprender a sair de uma situação, 23% apenas vieram a falecer, e no grupo que houve esse 77% de morte, dos ratinhos, o desenvolvimento do câncer foi muito mais agressivo também, devido àquele estresse, Ah, aquele sentimento de impotência. Então, isso nesse estudo, a conclusão que foi que os ratinhos souberam lidar com a situação. E puxando isso para a gente tem muito sentido também. Que uhum. esse sentimento de impotência faz com que a gente fique apático, que a gente aceite a situação, que a gente não busque uma alternativa, não vá atrás de uma alternativa muitas vezes. Isso podendo Perfeito. desencadear doenças crônicas também. Faz todo sentido, Gabriel, que é aquele movimento de você se coloca, né? Dentro da psicologia humana, a gente tem aí a relação de codependência, ela existe Sim, assim, principalmente, elas são três personagens, mas eu vou me ater aqui a dois principais personagens, né? Que é um salvador e uma vítima. Então, para existir um salvador, tem que existir a vítima. É aquela que consente, aquela que abre mão, aquela que né, deixa, aquela uma que, né, que é dependente 100%. E aí os dois estão numa dinâmica de codependência, né? E o outro que salva, que faz tudo, que dá conta de tudo, que, né, que resolve, que cuida disso, cuida daquilo, né? É dito a Mulher Maravilha e hoje em dia, né? Um super-homem que dá conta de tudo. sim, Então percebe que eu gosto de trazer vários conceitos, né? E aí, até a própria, né, sistêmica, né, a gente traz um grande desequilíbrio. Então percebe que, né, esse homem aí que estava nesse lugar, né, de abrir mão, de aceitar, né, abrir mão dele, da vida dele, tem um peso, né? Na sistêmica a gente fala de, né, você não toma o seu destino, você não toma a sua vida, né? Então, tem um é, conceito bem bacana aí que realmente fala disso, né? E aí, fantástico isso, né? E muito. aí a gente entra na quarta fase, né? Que é a fase da tristeza, da depressão. O assunto é tão bom demais que uma live só não dá, Gabriel. E aí a gente entra nessa depressão, né? Que é quando as fichas caem, que é quando você entende que realmente acabou, não tem mais o que fazer, e aí você entra nessa fase da tristeza, alguns vão para uma depressão, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante, né? A pessoa ter consciência que esse momento ele precisa ser elaborado, ele precisa ser assistenciado, né? Essa fase da tristeza, da depressão, você se dá conta de várias mortes que acontecem dentro de você, né? Vou É, falar aqui no meu caso, né? Ou, né, que seja. Então a gente é sempre, né? A morte da Ali, né? Casada com fulano, a morte da Ali, né? Que tinha aquela família, né? A morte daquela idealização, daqueles sonhos, daqueles projetos que a gente construiu com aquela pessoa. Então a morte do registro civil mesmo de casada, né? Eu por muito tempo era extremamente desconfortável para mim, né? Por mais que eu pedi a separação, né? E aí eu tive que lidar com o peso dessa decisão também. Então tem sim, vários aspectos, né? Então assim tem várias mortes, né? A morte para aquele sonho, para aquele investimento dos 21 anos que eu vivi, né? A morte de tudo isso. Então percebe quanta coisa a gente precisa realmente elaborar, trabalhar, compreender, né? A morte de que tudo aquilo ali nunca mais vai ser, porque a separação é isso, né? Ela coloca um ponto final, ela realmente, ela traz, nunca mais, tudo vai ser diferente a partir de agora. E aí você gera um medo surreal, porque você não sabe. Antes estava tudo sim, planejado, estruturado, né? E aí não. Então esse medo desse que está por vir, de todo esse contexto que você não, que é desconhecido para você, gera, né, um mecanismo aí muito grande de dor, né? Então é por isso que, então percebe quantas mortes às vezes a gente tem que lidar, é. né? Então, eu queria que Às você. vezes o momento de solidão também, que às vezes vem com muita força, Muito né? O medo da grande. solidão, O né? medo. Né? Ali, e baseado, sim, até puxando um pouquinho agora para, assim, de novo, né? Falar um pouquinho da doença, né? Do que pode acontecer, enfim.
tem um estudo do David Spiegel, que é um psiquiatra da Universidade de Yale, Stanford, desculpa. Aham. E ele tinha um conceito com ele, assim, que ele acha, para sermos plenamente humanos, né, devemos estabelecer uma conexão cada vez o mais autêntico possível com a outra pessoa. Né? Então, esse era o conceito que ele tinha, e baseado nisso, ele viu que a gente tinha que, assim, de acordo com que os seus pensamentos, a gente tem que ultrapassar a imagem que nós temos de nós, superar, e do que pensamos do outro, para tentar construir uma relação mais autêntica possível. Então, baseado nisso, ele tinha com ele também, ele fez uma experiência, um estudo, porque ele, como psiquiatra, ele percebeu que as pessoas com câncer terminal, naquele momento, muitas delas se tornavam plenamente humanos, tirava aquela carapaça e se tornavam aquelas pessoas sem, digamos, o julgamento da sociedade, como elas não tinham muito, entre aspas, o que perder, elas se sentiam livres para expor os seus valores, né, os seus sentimentos. Então ele Uhum. fez um estudo muito interessante, que ele separou 2 grupos de mulheres com o mesmo estadiamento de câncer de mama, na fase de metástase, e colocou num grupo controle. As mulheres eram separadas de maneira aleatória. Então, no grupo controle, apenas ele acompanhou, e o outro grupo, eles fizeram reuniões semanais com as mulheres, né? E nessas reuniões semanais, onde elas podiam expor, né, quando a pessoa está com a mesma doença, Uhum. numa situação como é de um câncer terminal, então, assim, às vezes elas começam a expor de uma maneira mais fácil, né? Então, a primeira lição que as mulheres tiveram, que todas as mulheres ali presentes tinham feridas internas, e todas tinham vergonha daquelas feridas. Então, foi a primeira situação que elas viram que ali elas puderam estabelecer uma conexão, um relacionamento realmente íntimo, onde Uhum. cada uma expunha as suas dores, os seus desejos, como que elas pensavam com aquela doença, né? Uhum. E engraçado que a gente imagina que sejam reuniões tristes, mas de acordo com o que ele falou, até tem uma frase que ele falou assim, que é o seguinte, que quando as pessoas conseguiam expressar os seus sentimentos, de uma forma mais genuína, mais clara, mais honesta, o sentimento de impotência diminuía. Olha Né? só. Então, as pessoas acabavam tendo reuniões mais até alegres, porque naturalmente vinham pensamentos positivos, Uhum. sentimentos positivos, porque as pessoas estavam conseguindo expor, e aquela dor, aquele trauma, aquele bloqueio diminuía. É, Né? Então, isso se dá muito porque né, elas se colocam vulneráveis porque elas sentem que elas estão num ambiente seguro, né, onde todos exatamente, são iguais, exatamente. não há julgamentos, né, Gabriel? E faz muito sentido, lembrei de uma conexão, né? Eu, no meu trabalho, no meu projeto final de psicologia positiva, eu falei sobre, né, o trabalho, dos aspectos que eu trouxe foram vários cases de crescimento pós-traumático, né? E aí a gente está muito acostumado de lidar com o estresse pós-traumático, né? Após um trauma, o estresse que acontece, né? Que gera, né? Esse estado de estresse constante. E aí, né? Um dos trabalhos esse trabalho que eu fiz foi mapeando os cases, né? De crescimento pós-traumático a partir de um trauma, que é a separação. Qual é, Uhum, né, os aspectos de crescimento? E aí eu mapeei, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, faz parte projeto que atende a rede de saúde, todos os bombeiros, fuzileiros, né, pessoas uhum, que vão para a guerra, que sofrem desastres naturais, eles têm um apoio do governo onde eles fazem esse tipo de grupo, né? Que é basicamente um pouco desses grupos de mulheres que a gente trabalha, né? Quando a gente se coloca num lugar onde todos viveram as mesmas experiências, as mesmas, entre aspas, né, vivências parecidas, as histórias de uns dos outros nos curam, as histórias nos uhum. inspiram, nos fortalece. Então é bem esse movimento, né? Você se sente acolhido, né? Às vezes de uma Exato, forma que você nunca foi, né? acolhido.
É, exato, E, perfeitamente. Eu falo que quem entende um processo desse é só quem passa, né? Por isso sim, é importante a gente, né? e, Gabriel, esse e tempo nesse não dá pra gente. não dá. E só finalizando, porque é bem interessante o Vai, finalzinho desse fale. estudo, Claro. que as pessoas que sabiam expressar suas emoções mais íntimas, né, Hum, e viviam essas relações mais autênticas, depois de um ano, caiu a ansiedade, a dor física do tratamento do câncer diminuiu, e a depressão do paciente. Então, assim, foi assim um estudo assim e foi muito revolucionou muito na época ali, né? aham, Na hora que ele sim, foi quando ele foi exposto. E além de tudo, depois de 10 anos, o grupo controle, infelizmente, as mulheres não estavam mais tinham falecido e do grupo que teve a oportunidade de trabalhar, a sobrevida foi 2 vezes maior e 3 ainda nossa. estavam vivas depois de 10 É, anos. a gente acompanha também inúmeras pesquisas, é isso daí, os dados, né? É, E aí a gente caminha, Gabriel, para a última fase, que é a fase da aceitação, né? E aí, quando a gente fala da aceitação, é um processo muito interessante, né? É você começa a aceitar, né? A elaborar aquilo que aconteceu, aceitar que está começando uma nova vida. Você começa a vislumbrar possibilidades que antes você não conseguia vislumbrar, né? Então você começa, né? Antes você rejeita tudo isso e agora você começa aceitando cada passo, né? Então a principal reflexão, né? Você começa a perceber essas possibilidades, novas amizades, porque muitas vezes até o rol de relacionamento é uma das mortes, você perde, né? sim, Então, às vezes, meios que vocês fazem parte juntos como casal, você passa a não fazer. Então, você vai começando a desenvolver e a perceber quantas outras coisas novas, né? Que isso pode estar surgindo, né? Então, a aceitação, ela é fundamental a gente, né, se sentir amparado, né? Se sentir num ambiente que nos acolha, que nos, né, onde a gente se sente pertencente. Então, a aceitação ela está relacionado muito, né, a esse abrir, aceitar, né? Eu falo que aceitar a separação não é simplesmente aceitei, tá bom, vamos lá, né? Vamos seguir. Não, é dar lugar, né, a tudo que foi, a construir, porque às vezes a gente tem uma história, né? Quando eu me separei, eu tinha uma história, né, sobre mim, sobre a minha relação, né, sobre a separação. Hoje eu tenho uma história totalmente, né, diferente. Então é conseguir elaborar essa história, dar lugar, né, dar lugar, né, de honra a essa pessoa que fez parte, né? Claro, a gente não está falando de formas, né, em linhas gerais, né? Algumas situações a gente, né, é diferente, a gente precisa olhar para cada caso, né? E aí acho que a gente entra, né, num processo muito bacana, né, Gabriel? Que eu acho que é entrar, né, nesse momento a gente percebe que a gente tem duas escolhas na vida, né? é, Primeiro, né, aquela escolha que é você viver se lamentando, não aceitando, entristecida, né, triste com tudo aquilo, se colocar nessa postura. E a segunda alternativa que é você perceber que talvez a separação ela pode ser uma das maiores oportunidades que a gente tem na vida de evoluir, de se desenvolver, de construir uma nova realidade. Foi muito o que aconteceu comigo. Então, eu nunca. Eu acho que o processo que eu vivi nos últimos 6 anos de busca, de conhecimento, né, de entendimento aqui dentro, eu falo que para mim foi a maior oportunidade. Ele pode ser, né? Se já aconteceu, ela pode ser sim transformadora, pode ser a maior oportunidade que a gente possa ter na vida de se desenvolver, né? De olhar para a gente, porque eu nunca tinha olhado. Eu passei por uma dinâmica que foi muito interessante, uma, né, de tantas, né, dezenas de dinâmicas que eu me coloquei, vivenciei, né? O que eu gostava, quem que eu era, eu não tinha sim. respostas, né? Acho Então que, eu não eu acho que sabia você, sequer o que eu gostava, né? eu acho que é você olhar para tentar resgatar os seus valores internos, né? Quando você trabalha Uhum, bem é, é, trabalhando todo aquele sofrimento que vem, né? uhum, Mas aí nisso você resgata, cresce, fica mais calejado para a vida, né? uhum, E você se prepara até para um próximo relacionamento. Como foi meu caso, quando eu me separei, eu também eu vi que eu tinha me deixado, né? De lado,
tava muito acima do peso, roupas assim, de tiozão, assim, sabe? Não que hoje eu seja tenho roupas, mas assim, eu me deixei de lado, assim. Então eu comecei a resgatar um pouquinho a minha essência, a fazer atividade física. Eu me segurei nas coisas positivas que poderiam me levar a fazer um curso, a ler um bom livro, né? Não que isso tenha sido, tenha me ajudado 100%, me ajudou muito, né? E depois, quando eu conheci, que nem eu comentei no começo da live, quando eu conheci minha atual esposa, né? Uma esposa maravilhosa, e muitos dos sentimentos que estavam debaixo do tapete vieram à tona, né? Então eu tive que também reconhecer, né, parar, me autoanalisar e ver, opa, estou precisando de alguma ajuda, né? Então isso é importante também, às vezes ter algum profissional ou um psiquiatra, um psicólogo que possa te dar um suporte em alguns momentos. Uhum, perfeito. E aí é muito bacana que eu acho que a gente tem três situações. A gente está, acho que nos últimos 3 minutos aqui de live, 3 minutos? né? Nossa. É, 3 minutos, né? E aí a gente trazer a ideia, né, de um equilíbrio para a vida em todas as áreas, né? Acho que a gente, né? Um outro aspecto também é o quanto a gente pode se desenvolver, buscar uma perspectiva nova, né? Buscar gerar mais emoções positivas. Então não é fugir da dor, é acolher a dor. Então eu falo, a psicologia positiva tem muito o poder do E, né? Então eu estou triste, mas eu olho, né, para os filhos saudáveis que eu tenho, eu olho, né, para a saúde que eu tenho, eu olho para o que eu tenho de positivo. Então sempre buscar acolher os dois lados, né? A parte ruim que está doendo e também desenvolver essa perspectiva, o que está funcionando, o que está dando certo, o que deu certo, né? O que eu tenho, né, de bom, o que tem de bom ao meu redor, perceber isso, né? Eu falo que às vezes a gente, né, tende, né, a gerar essa expectativa, né? A gente acreditar nas mensagens que a mente manda pra gente, né? Eu falo que no cérebro da gente tem as mensagens cerebrais enganosas, que então você não é o teu cérebro, você não é o seu pensamento, você não é essa projeção, você não é isso. Exato. Então ter consciência, se questionar, né, muito de quem você é, do que realmente é verdade naquele momento, né? E eu gosto muito de falar assim, né, sobre o medo, né? Às vezes a gente fica aí no medo, né? O medo, né, ele é muito uma mensagem ilusória, enganosa, mentirosa de um futuro próximo que em 99% não acontece. Não E aí a acontece. gente fica nessas É. projeções para frente, se, ou vivendo no passado, né? Eu queria puxar É. um gancho, onde é que a gente tem que estar, Gabriel, nesse momento, para a gente fechar. Ali, assim, até a nossa ideia da live agora era continuar com a parte mais positiva, né? Positiva, né? Mas assim, puxando esse teu gancho do futuro, do passado é uma forma que a gente vive, né? Então, as frustrações muitas vezes estão no passado, e a gente tem que tentar puxar agora nossos olhos para o presente, né? Onde a gente está no momento, e não pensar muito nas projeções do futuro, né? Porque também o futuro Uhum. não nos pertence. Não temos controle. Então, como que a gente pode, né, viver mais no presente, né? Isso tudo é um exercício diário, né, que não é assim de uma hora para outra. Tem algumas técnicas que a gente, né, vai abordar, se não der hoje, a gente vai abordar numa É. segunda live, né, Ali? Vamos Mas, marcar já uma outra só para falar disso, só para né? falar, então, por exemplo, assim, técnicas de atenção plena, você tem a própria apreciação dos pequenos momentos do dia, né? Isso te resgata um pouco para o presente, para tirar um pouco a mente desse lugar que é ilusório, né? Como você mesmo Uhum. falou, a própria meditação, mas isso assim não é de uma hora para outra que eu vou na avó, agora eu vou meditar 15 minutos. Não, Um não é assim que funciona. processo. É tudo um processo, é que nem a É. gente querer ficar forte de uma hora para outra na musculação, não tem como. Uhum. É tudo exercícios repetitivos, é muita disciplina, Uhum. né? Então, Mas eu acho que tem. a gente poderia, né, deixar marcado uma outra live mais daqui uns 15 dias, aí 3 semanas, veja aí, né, para que a gente possa falar, abordar sucintamente quais são as práticas, o que que a gente, né, faz, e aí realmente trazer essa realidade, Gabriel, que eu acho que é fundamental, né, mas eu acho que toda essa live foi bacana para dar consciência, né, e aí, Gabriel, É, antes de fechar, de cair, quero te agradecer imensamente, foi um maior prazer estar aqui contigo, né, fazer esse bate-papo, agradecer todas as pessoas que estão aqui,
né? Puxa, super feliz aqui, né? Obrigada pela Uhum. participação. E aí a gente marca uma outra só para a gente trazer essa perspectiva, porque é o que a gente tem know-how, né, Gabriel? Falar É, das perspectivas positivas, que é possível, quanto é possível a gente ser Ali, eu feliz sou, após uma separação. exatamente. Eu sou muito grato ao convite também, vim de coração aberto, até aberto demais, que me deixou um pouco nervoso até. É a primeira live na minha vida, mas eu estou muito feliz dessa oportunidade e de aos poucos a gente mostrar que a medicina não é só olhar o físico, né? A gente tem que olhar o paciente como um todo. Eu acho que muitas pessoas já estão voltadas para isso, muitos profissionais, e eu acho que Muitos. a gente tem que ajudar e orientar os outros que ainda não estão também, né? É, exatamente. A gente percebe que, né, a ciência da felicidade, a física quântica, a parte holística, a parte espiritual, as terapias, né, diferenciadas é o que mais cresce na internet Tem no muita mundo. ferramenta, Então, você né? é um profissional diferenciado que traz isso, é um médico Hum. que é bacana, ele te olha como um ser integral, não simplesmente, né? Então, acho que é uma das coisas assim que eu admiro na tua visão como médico, é tão raro encontrar um médico que tem essa visão do todo, essa visão sistêmica, né? Essa visão integral, né? Onde somos o todo, né? E tudo ao nosso redor contribui para quem somos, para a vida que, né? Que escolhemos ter. Então, é fantástico, né? Poder Ali, ter um acho que médico muito assim. o legal da gente, nós médicos somos coadjuvantes na vida das pessoas, né? Então a gente está ali para ajudar, para apoiar nos momentos difíceis, né, desafiadores. Muitas vezes a gente tem que recorrer a um profissional, né, no momento de fraqueza, mas aos poucos ir assumindo o protagonismo das nossas vidas, né? Então cada um tem que ser o protagonista da sua própria vida, né? Isso é Aham, muito importante. sim. E nós profissionais aqui vamos auxiliando e ajudando na medida do É, possível. bem isso. A felicidade está em nossas mãos, não está na mão do outro, não está na mão do É, parceiro do outro. Isso complementa, enriquece a jornada, né? De ambos, né? Mas é o bastão da tua felicidade, do teu amor próprio, das tuas escolhas, está na sua mão, né? Então isso é é. fantástico. Olha que bacana os comentários aqui de todo mundo, gente. Gratidão. Pode cair a qualquer momento, a gente já se despediu e aí a gente pode ir trocando. Vamos ver até, né? E Ali, Hum, uma coisa que a gente tem que tentar sempre é não permitir que o meio externo faça com que a gente pense e sinta, né? Então a gente sempre tem que tentar partir do nosso mundo, do nosso mundo interno, né? A partir uhum. daqui for nos fortalecendo e da gente sendo feliz aqui dentro, que a gente vai expressar nosso sentimento, nosso pensamento. Deixar que o mundo externo não interfira tanto na nossa vida. Não é Uhum. fácil também, é É, um desafio, é um exercício diário, e tem uhum. muitas ferramentas hoje em dia que podem auxiliar nessa busca mais interior, nesse fortalecimento mais interno nosso, né? E a partir daí a gente ter os pensamentos, né, e os sentimentos. A gente tem um guia aqui dentro, né? Tem uma bússola interna que nos guia, que nos move. A gente não caminha conforme, né? Uma das coisas, até a Martinha tá aqui, minha sócia, amiga, Um abraço para querida. Marta, minha cunhada Ana. Aham, tanta gente maravilhosa que tá aqui, né? Então, nosso coração fica aqui quentinho, né? De estar com tanta gente, né, bacana, que tá aí vibrando nessa mesma energia, né, Gabriel? Carlinha também entrou. Então, assim, o que que é bacana, né? A gente entender que essa bússola interna é que precisa guiar, né? Uma das coisas que, Não, quando a gente fundou a Felicity, eu e a Marta, né? A Felicity é a nossa empresa de desenvolvimento humano, e uma das coisas foi quebrar os paradigmas da sociedade, tudo aquilo que é imposto, que é preciso ser isso, é preciso, né, superar essa expectativa, é preciso, beijo, Martinha, é preciso, né, a gente cumprir um protocolo da sociedade, é preciso a gente fazer a vontade do outro. Não, quando a gente faz a nossa vontade, eu digo que quando a gente olha para dentro de si, onde a gente se valoriza, a gente se ama, a gente é capaz de amar saudavelmente o outro, é capaz, né, de ser feliz na nossa carreira, na nossa vida pessoal, profissional. É possível que a gente seja, com certeza, seguramente a gente vai se tornar pais, mães ainda melhores, mais conscientes, porque nós somos modelo, né, dessas crianças que estão aí, desses filhos que estão aí, né? Até agora há pouco minha filha acabou de entrar
Uhum. Então, assim, nós somos modelo, né, Gabriel? Então, percebe o quanto eu olho para mim, o quanto eu me amo, o quanto eu me posiciono diante da vida, o quanto eu faço essas escolhas, mesmo em momentos traumáticos como esse, o quanto a gente ensina, né, os filhos que estão ao nosso lado, ao nosso redor, né? A gente tem que ser muito grato, né? Ter os filhos perto da gente e apreciar esses pequenos momentos com eles também. Isso tudo resgata a gente, resgata a nossa força nesses Uhum, momentos mais desafiadores, né? Que todos nós estamos passando na pandemia agora também. uhum, Então, não é fácil a gente ter esses momentos de gratidão, sim, mas se a gente parar para analisar, tem sempre por onde, né? Tá agradecendo. uhum, Mas isso é muito desafiador também. São exatamente. exercícios, mas são exercícios poderosos. Perfeito. E é uma construção, né? Então, mas que bacana, Gabriel. Foi um prazer estar aqui Ali, contigo, né? prazer foi o meu. Vamos marcar mais vezes e vamos crescer juntos aí, né? Um com o outro, junto com o pessoal, com as pessoas da psicologia positiva, do Henrique, do Ruby Institute. Que É nos um prazer. inspiram, né? Que bom. É, Gratidão a todos que estão aqui, Gabriel. Um beijo nas suas meninas, né? ah, Gratidão por elas um beijão pra também. turma aí também, Ali. Tá bom, pode deixar. Ó, um beijo no coração de todos. A gente segue Obrigado a por todos aqui. pela Logo, logo presença. a gente marca uma próxima, né, Gabriel? Que você É isso. gostou. Essa vai ser a primeira de muitas. Obrigada, tá? Kelly, gratidão, tá? Um beijo grande a todos, gente. Um beijo, fiquem bem, Tchau, tá? tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Boa noite.